Olá galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês os pontos negativos do voluntariado. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior que eu fiz falando sobre do porquê que eu gosto tanto do voluntariado, eu diria pra você assistir, porque eu vou deixar aqui pra vocês nos cards, que é os pontos positivos, né? Do porquê que eu gosto tanto. E como nem tudo são flores, eu resolvi fazer os pontos negativos. Mas, se você assistir os dois vídeos, você vai ver que tem muito mais coisa positiva do que coisa negativa, na minha opinião, num voluntariado. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que tem muito vídeo vindo por aí. E se você também não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui anotadinho pra vocês, caso vocês tenham interesse. Lá eu normalmente posto coisas do meu dia a dia, então se você tiver interesse, você será muito bem-vindo. Mas chega de delongas, vamos falar sobre os pontos negativos do voluntariado. O primeiro ponto e o ponto mais crítico que aconteceu com a gente foi num voluntariado que a gente acabou nem ficando, tá? A gente ia fazer um voluntariado num hostel e a gente ia ficar em torno de umas 2, 3 semanas. O que a gente fazia normalmente? A gente ficava em voluntariados onde eram em fazendas, com famílias. Então a gente resolveu fazer uma experiência diferente, que foi essa experiência do hostel. A partir do momento que a gente chegou no hostel, a gente já teve um grande impacto, porque na fazenda a gente tem mais contato com a natureza, tem mais contato com as pessoas. E quando a gente chegou ali naquele hostel, a gente já viu um lugar muito bagunçado, muitas pessoas de outras nacionalidades, muitos falantes de inglês, e a gente não fala inglês, então eu acho que seria mais difícil a conexão, tanto com as pessoas que trabalhavam ali no hostel, quanto os hóspedes, né, que normalmente a maioria falava inglês, e a gente já sentiu que o lugar era realmente bagunçado, sabe? Então, e para ajudar, quem deveria nos receber era o nosso anfitrião, e ele não estava lá. Então, a primeira pessoa que veio até nós e perguntou quem éramos, o que a gente estava fazendo ali, foi o rapaz da recepção. E para ajudar, o rapaz da recepção também não falava a língua italiana. Ele falava somente o inglês, então foi bem difícil a comunicação, mas ele falou pra gente, né, aguardar que mais tarde o nosso anfitrião chegaria. E enquanto isso, ele falou pra gente ficar à vontade e falou pra gente guardar as nossas mochilas num quartinho que ele indicou pra gente. Então ele pegou, levou a gente até uma portinha, o quartinho era minúsculo, era tipo 1 metro por 1 metro, e ele falou pra gente deixar as nossas coisas ali. A gente deixou, ele fechou a porta e trancou. Eu já comecei meio que a entrar em pânico, né? Porque eu fiquei pensando, quando é que eu vou ver as minhas roupas de novo, né? Quero tomar banho, quero dormir, quero... Enfim. Mas ele falou, ok, depois vocês pegam. E aí o que aconteceu? Era muito tarde já, e era em Nápoles. Então, Nápoles dizem pra gente ficar mais atento, porque é uma cidade grande, bem movimentada. Então, não seria o caso da gente pegar nossas coisas e ir para um outro lugar, tentar procurar um hotel, alguma coisa assim. Então a gente ficou ali, resistiu, mas era um lugar muito bagunçado, bagunçadíssimo. E a proposta era que a gente ficasse ali e para fazer jardinagem. Na verdade, eu não vi nenhum jardim naquele hostel. Talvez tivesse algumas outras plantas que eu não estava vendo, mas enfim, percebi que não era o local perfeito, ou nem próximo disso, que a gente gostava de fazer, né? Das coisas que a gente gostava de fazer. Então, a gente analisou tudo e viu que não era pra gente. Porém, né, a gente resolveu respirar fundo e pensamos, ok, vamos relevar um pouquinho. E nisso, o acordado era que a gente ia repartir um quarto, né, dividir um quarto com outros voluntários. E não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não tinha lugar pra gente, a gente acabou dividindo o quarto com hóspedes. Então, pra gente foi uma experiência muito ruim mesmo, porque tava tudo fora do padrão, tudo fora do que a gente tinha acordado. O nosso anfitrião não tava lá, e aí eu sei que a gente dormiu, eu dormi pelo menos, o Robson acabou nem conseguindo dormir porque ele ficou bem estressado com a situação, mas no dia seguinte a gente levantou, a primeira coisa que a gente fez foi pegar as nossas mochilas e a gente foi embora. Por sorte, a gente tinha onde ficar, a gente tinha conseguido encontrar alguém que nos desse hospedagem, tipo couchsurfing, e a gente acabou ficando nesse couchsurfing, a gente não fez esse voluntariado. Para vocês terem ideia de quanto tempo demorou, né, de quanto tava preocupado com a gente, o nosso anfitrião, ele demorou em torno de 1 dia e meio para perguntar pra gente por WhatsApp onde que a gente tava, o que a gente tava fazendo, por que a gente não tinha ficado lá.
Enfim, uma experiência horrível. Então, uma dica que eu quero dar pra vocês é que confiram bem o perfil, leiam bem, vejam se é aquilo que vocês gostam de fazer. E nesse feedback, nesse perfil, né, onde a gente ia fazer o voluntariado nesse hostel, tinham já 2 comentários que não eram muito legais, sabe? Em vez de 5 estrelinhas, tinha 2 estrelinhas, o outro tinha 3 estrelinhas, e falava bastante sobre a desorganização, sabe? Então, fiquem atentos aos feedbacks de outros voluntários. Isso é muito importante quando você vai escolher um lugar para ir. Sem dúvida, esse foi o mais terrível, né? Os próximos que eu vou falar, eles não são tão terríveis, tanto que a gente conseguiu relevar o período que a gente estava fazendo voluntário e foi até que tranquilo, mas assim, são coisas que incomodaram tanto a mim quanto ao Robson. A segunda coisa, né, a situação que a gente não gostou, a gente estava fazendo voluntariado no sul da Itália, na Sicília. O casal era muito legal, os nossos anfitriões eram jovens, eles eram basicamente, eu acho que eles tinham quase a mesma idade que a gente, acho que foram os mais novos anfitriões que a gente já teve, e eles eram muito gente boa, muito simpáticos, porém, uma coisa que incomodava bastante a gente eram os gatos. Não temos nada contra gatos, mas o problema eram os pelos dos gatos. Eles ficavam em cima da mesa, eles subiam em cima da pia, em cima do fogão, então ficava muito próximo à comida, né, aonde a gente almoçava, então isso incomodou bastante a gente. E eu sei que muita gente vai falar, gato, mas gato é limpinho, né? Porém, um dos gatos, ele tinha um sério problema e ele ficava se lambendo, então ele fazia muito, muito machucado nele mesmo. Então, por isso, ele tinha que usar aquele cone. Então, ele não conseguia se limpar. Então, ele não conseguia, sabe, eliminar todo aquele pelo que tinha nele. Então, o que acontecia? O pelo dele ficava espalhado pela casa. Isso afetava muito a gente, porque na hora de comer, assim, a gente gosta de um ambiente mais limpinho, sabe? E uma coisa que também foi difícil nesse voluntariado é que os nossos anfitriões, eles tinham horários totalmente diferentes dos nossos. A gente gostava sempre de acordar cedo, uma coisa que a gente sempre faz é acordar cedo, pelo menos ali 7h30, e eles gostavam de acordar tipo 11h30, meio-dia. Nosso anfitrião nem tanto, porque ele levantava e ia trabalhar, mas a nossa anfitriã que ficava lá, ela acordava super tarde. E porém, os dois iam dormir, por exemplo, meia-noite, meia-noite e meia. E pra gente era bem pesado, né? Ir dormir meia-noite e meia e acordar 7 horas da manhã. Com isso, a gente acabou meio que se adaptando um pouco, porém, era muito fora da nossa rotina, sabe? Isso incomodou bastante a gente. Uma outra situação também na Sicília, porém agora em um outro, né, local, mais próximo ali da Catânia, a gente ficou num voluntariado também que era muito legal, porém tinha uma questão que nós estávamos ali, né, a gente era recém-chegado e a nossa anfitriã, ela estava com uma voluntária que já estava lá pela 13ª vez. Então, essa menina, ela sabia fazer todas as tarefas, né? E ela ficou de ensinar pra gente. Então, assim, na verdade, essa tarefa de falar o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, é o anfitrião. Porém, como essa menina sabia fazer, ela passou todo o programa pra gente. Porém, mais tarde, um pouco antes da gente ir embora, a gente descobriu que a nossa anfitriã não gostava muito do modo que a gente realizava o trabalho. Então, ela no final, ela meio que fez alguns comentários, meio que mostrando, por isso que vocês trabalham rápido, por isso que vocês fazem tudo rápido. Isso mostrou que ela não gostou da maneira com que a gente fazia o trabalho. Porém, eu deixo claro aqui pra vocês, né, pra quem nunca fez voluntariado, pra que saiba que essa responsabilidade é exclusiva do anfitrião. Ela fez com que a voluntária dela explicasse, mas assim, a menina explicou, mas a menina não sabia cobrar a gente. A menina não falava se estava certo, se estava errado. Ela mostrou como que ela fazia e a gente tentou copiar, sabe? Então, foi muito ruim esse feedback, porque a nossa anfitriã não teve coragem de parar uns minutos e explicar pra gente como ela gostava que fizesse o trabalho. E a gente seguiu ali 4 semanas fazendo do modo que a gente achava que estava certo. Um pouquinho antes da gente ir embora, ela chamou atenção, mas daí já não adiantava de muita coisa, né? A gente já tinha ficado 4 semanas fazendo um trabalho que, segundo ela, não era tão bom. E nesse mesmo voluntariado que a gente fez, aconteceu uma situação comigo que eu não gostei, tá?
que foi um belo dia, eles recebiam clientes, sabe? E um belo dia eu não sabia, eu tinha acabado de chegar, eu não tinha nem varrido ali a parte onde chegam os clientes. E aí teve um comentário assim: ah, você não varreu? Mas você deveria saber. Então, isso é um problema também, porque não se pode confundir, na minha opinião. Voluntariado é uma coisa, é uma questão de troca, sabe? Você se doa e o seu, né, anfitrião, ele se doa também. Ele te dá alimentação, ele te dá hospedagem e você dá o trabalho, mas tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa bacana para os dois. Não é um trabalho, sabe? Você não tá recebendo um dinheiro por aquilo, você não tá com uma carteira assinada, você não tem o compromisso de ser um funcionário. Então, quando ele falou, foi o anfitrião, né, que falou, quando ele falou daquela maneira, eu me senti como se fosse uma funcionária. E essa não é a ideia do voluntariado. Então, foi uma situação também que eu não gostei, sabe? Eu achei que foi desnecessário. E por último, não menos importante, esse foi um voluntariado que a gente fez no norte da Itália. Foram um dos primeiros, acho que foi um dos primeiros que a gente fez. E a gente falava pouco o italiano, então a gente tinha bastante dificuldade de se comunicar, mas mesmo assim a gente gostava de trocar, né, conversar, perguntar as coisas. E aconteceu que a gente fez um voluntariado num lugar onde não tinha muito esse diálogo, sabe? Foi em Brecha, então os nossos anfitriões, eles já falavam com um sotaque muito diferente, muito difícil de entender, só que também a gente não viu da parte deles uma vontade de falar mais devagar, de tentar explicar, e a gente não teve essa troca, porque a ideia do voluntariado é realmente uma troca, sabe? Você fala, né, o que você sobre a sua cultura, sobre a sua vida, e o seu host também fala sobre suas sobre a cultura mesmo, sobre a comida que come ali, sobre, sabe, a gente faz essa troca e é muito legal, é muito bom. Então não teve essa experiência legal, essa experiência gostosa que a gente teve em outros lugares, né? Então, pra gente foi uma coisa mais sonsa, digamos assim. E o espírito do voluntariado é esse mesmo, sabe? É ter essa conexão e é a coisa que eu mais gosto, sabe? Eu já falei isso no outro vídeo. Então, se a coisa que eu mais gosto não tinha, então pra mim não foi tão legal aquele voluntariado que a gente fez. Porém, também não queria ser rude, né? Porque aonde a gente estava ali, eles estavam passando por um processo de mudança, então acredito que isso estava afetando eles também, os nossos anfitriões. E eles tinham uma ideia legal ali, sabe? Eles deixavam um apartamento separado só para os voluntários e eles normalmente solicitavam voluntários de várias nacionalidades, onde se concentravam mais de uma pessoa ali no apartamento. Porém, quando a gente fez esse voluntariado, aconteceu que só tinha gente. Então, eles normalmente, eu acho que eles já deixavam meio separado, porque eles tinham que seguir trabalhando, né? Eles tinham um restaurante, então eu acredito que eles se dedicavam lá e eles deixavam os voluntários terem tempo para se conhecer, terem tempo para fazer essa experiência de troca, terem tempo para trabalhar o horário, porque o horário era bem flexível nesse lugar. Então, talvez a gente tenha levado o azar de fazer o voluntariado num momento onde não tinham mais voluntários, só a gente. Então, pra gente, sabe, foi meio diferente, assim. Não foi tão legal quanto as outras casas, as outras famílias que a gente passou. Os pontos negativos são esses, eu já falei, né, são bem menos do que os pontos positivos, então é por isso que eu gosto tanto de fazer o voluntariado. Muitas coisas a gente releva, né, porque às vezes a gente vai ficar uma semana, 2, 3, e a gente consegue relevar dependendo da situação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês acham que tem alguma coisa que irritaria mais vocês, ou se tem alguma coisa que faria com que vocês largassem tudo e fossem embora, que eu vou querer saber também, e eu vou ler com carinho os comentários de vocês, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo, e se você gostou, como eu falei, dá aquele joinha bacana que vai ajudar bastante a gente, beleza? Grande beijo, um grande abraço, e até o próximo. Tchau, tchau!